CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. São 9h20. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN Pedro Arley Caravina, o presidente da ASOMASU e também prefeito de Bataguaçu. Prefeito, obrigado pela gentileza de voltar à CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aí a todos os ouvintes do programa da CBN Campo Grande, ao diretor executivo Estevam Congro, a toda a equipe da CBN. É uma satisfação poder estar aqui novamente. Prefeito, nós acompanhamos a sua ida a Brasília, assim como de uma caravana muito grande de prefeitos aqui de Mato Grosso do Sul e do país. Foi a 22ª edição da Marcha dos Prefeitos. E lá vocês ouviram o presidente Jair Bolsonaro falando, vocês ouviram o ministro Paulo Guedes falando, ouviram muitas promessas, ouviram coisas boas. Como é que o senhor voltou de Brasília depois desse encontro? Primeiro, Otávio, destacar que foi a maior marcha, eu já estou participando de marcha, é a 7ª, né? Que é o 7º ano de mandato. E foi a maior marcha em quantidade de pessoas. Brasília recebeu não só os prefeitos, aproximadamente 5 mil, mais de 4.500 prefeitos, além de vereadores, lideranças. Para você ter uma ideia, no dia da abertura com o presidente Jair Bolsonaro, com os presidentes da Câmara e do Congresso, os ministros, além do presidente levar todos os ministros, que é uma coisa que não acontecia normalmente nas outras marchas, lotou o plenário, que nem coube o pessoal que estava lá para participar. Foi um evento bastante forte, de muita expectativa, porque início de governo, e um governo, já disse em outra entrevista que eu tive com você aqui, um governo que pautou muito a questão da sua campanha no municipalismo, né? Os recursos do município. E aí a gente... Inclusive tem o slogan, né? Menos Brasília e mais Brasil. Né? Até o governador de Brasília estava lá e não estava muito feliz com essa história. Ele falava, não é menos Brasília, Brasília faz parte do Brasil. Aí deram uma consertada lá. Lógico que quando fala menos Brasília, não é Brasília, né? Onde o poder está centralizado. O Bolsonaro fez um discurso, a gente sabe que ele não é assim muito amplo, não enche muito de olhos o discurso do nosso presidente, né, Otávio? Ele fez um discurso, foi meio comedido, um discurso rápido, e nesse discurso ele garantiu o apoio a 1% do FPM, que é um pedido que a gente levou até Brasília, que é mais um reforço do Fundo de Participação dos Municípios no mês de setembro, que é um mês que a receita cai muito dos municípios, por conta do pagamento da receita. Aumentar em 1%. Isso, em 1%, dá um alento. Ele anunciou o apoio do governo. Esse projeto está tramitando na Câmara de Deputados, mas com o apoio da base do governo, e o Rodrigo Maia também se mostrou favorável. Vai beneficiar o país, vai acontecer, né? Saíram 22, da Carta Brasília, saíram 22 conquistas, mas eu destaco algumas principais aí. Né? Esse 1% do FPM. O discurso do Paulo Guedes foi muito forte para os municípios, ele foi aplaudido de pé, ovacionado, porque ele falou algumas questões importantes. Todas as marchas, a gente sai em busca de conquistas pontuais, eu vou falar de algumas delas aqui, mas o principal é a mudança do Pacto Federativo. Isso é o que a gente... O grande anseio, né? Foi o grande discurso, inclusive, da marcha. Isso. Né? E o Paulo Guedes veio muito firme nesse discurso. Ele disse o seguinte, para aquele público todo, que ele entende que precisa diminuir os recursos da União e descentralizar para os municípios. Ele chegou a falar em números, inclusive. Como é que ele sugeriu? Qual é a proposta? Ele pontuou 70% para estados e municípios e 30% para a União. Só para você ter inversão aí. Hoje, que é hoje? 60% para a União e 40% para estados e municípios. 22% para estados e 18% para municípios. Quer dizer, hoje do que o país arrecada, 60% fica com o governo federal. Ele quer mudar isso para 30%. Ele acha que tem que descentralizar e é o correto, né? Inclusive, ele foi muito categórico. Ele falou assim, olha, aos críticos dessa ideia minha, sob a ótica de que o prefeito vai administrar mal, não vai investir bem na saúde, ou vai desviar recurso. E ele disse assim uma frase em público, falou, quem somos nós aqui em Brasília para falar que o prefeito vai desviar alguma coisa? E nessa hora ele foi bastante aplaudido, porque, na verdade, vamos entender uma coisa, logicamente que existe corrupção, desonestidade em todas as profissões, mas tem muita gente muito bem intencionada, Otávio. E no município, eu entendo o seguinte, o dinheiro nos municípios, você tem a fiscalização do Tribunal de Contas, você tem a fiscalização do Ministério Público, você tem a fiscalização da Câmara de Vereadores, e você tem a própria população, que hoje, com as redes sociais, ela fiscaliza o prefeito o dia todo. Ela está ali fotografando, ela está ali vendo uma pavimentação que não foi feita, um atendimento da saúde de má qualidade.
Então, esse recurso chegando na ponta, nós vamos ter condições de dar melhor qualidade de vida para a população. Então, eu acho assim, ele falou isso, aí falou de onde vai vir o dinheiro, ele deu uma ideia da gente, a questão da exploração do petróleo. Segundo o Paulo Guedes, o Brasil vai abrir a exploração do pré-sal para o mercado internacional. Hoje o pré-sal é exclusividade da Petrobras. Isso. Ele vai abrir, vai ter uma cessão onerosa. E, aliás, o governo está fazendo uma série de mudanças aí que essa questão do monopólio também já vai ficar. Sim, ele quer trás, tirar né? o monopólio da Petrobras e aí vai ter a cessão onerosa, porque quando você autoriza a exploração para uma multinacional, ela vai ter que pagar um bônus. Recursos. É um bônus para poder E explorar. com esse dinheiro o Paulo Guedes já quer fazer essa mudança. 70-30. Foi isso que ele fez o compromisso. E depois vem o royalties mensal da exploração. E aí eu vou pegar um gancho nessa conversa, porque nós estamos já com a exploração do petróleo feito pela Petrobras. Nós apresentamos um projeto, o projeto foi aprovado com o apoio da CNM no Congresso. Em 2010 foi vetado pela presidente Dilma, que é a distribuição igualitária do royalties do petróleo para todos os municípios brasileiros. Hoje, só os municípios de 3 estados recebem. Isso, lá na região Rio de Janeiro, né? Espírito Santo Santo. e São Paulo. Né? Se você calcular aí, o pré-sal é explorado a 200 quilômetros da costa do Rio. As águas são brasileiras. Por que só o Rio de Janeiro receber os royalties? Então, foi aprovado, a Dilma vetou, nós derrubamos, voltou para o Congresso, foi derrubado o veto, e faz 6 anos que o STF, uma liminar da Carmen Lúcia, impede a distribuição. Nós fizemos um bolo, junto com a Associação da Paraíba, fomos para a frente do STF, cantamos parabéns, fizemos um movimento lá, no mais estilo estudantil, e pedimos o quê? Uma decisão, que a ministra coloque em pauta, o presidente. Isso vem prejudicando e deu o país. resultado. É muito recurso que está represado. Só para você ter ideia, o cálculo é de 22 bilhões que os municípios já perderam. Presidente, além dos prefeitos que estiveram em Brasília, governadores também estiveram. Reinaldo Zambuja esteve lá também fazendo as reivindicações pró-Mato Grosso do Sul. Por sinal, eu vou avaliar para você sem paixão, o melhor discurso de governadores foi do governador Reinaldo. Bastante pautado, fez uma cobrança firme, fez a defesa da reforma da Previdência, e eu quero até dizer que todos os discursos, mesmo esses positivos para os municípios, vieram acompanhados da necessidade da reforma da Previdência. O Guedes falou isso, o presidente falou isso. Não é um projeto só do governo Bolsonaro, é um projeto do país. Não, o projeto vai ter que acontecer. Tem os ajustes, claro que tem os ajustes, e a Câmara Federal está ali para isso, o Senado, para discutir, para debater, para alterar o que for necessário, mas vai acontecer. E esse do STF, Otávio, nós tivemos a satisfação, graças a esse movimento, no dia seguinte, nós fomos chamados ao ministro Dias Toffoli, foi um representante de cada região, eu fui representando a região Centro-Oeste. Ele não mandou prender os prefeitos lá? Rapaz, não. Graças a Deus, até nos atendeu bem. E pautou para dia 20 de novembro, não é tão próximo, mas pautou pelo menos, para dia 20 de novembro, a votação dessa questão dos royalties, que a gente 20 acredita de novembro ainda. Mas fazer o quê? É a agenda do STF. Para quem esperou 6 anos, Otávio, então vai pautar e eu acredito que nós vamos sair vitoriosos e aí passar a receber esses royalties de todos os municípios. Bom, voltando de um encontro como esse, onde presidente, governadores, prefeitos, vereadores, ministros, né? O que o senhor considera que a partir de agora, desse novo governo que ainda não começou a funcionar, isso tem prejudicado muito, principalmente os municípios? O que é que vocês esperam? Qual é o raio-x que o senhor faz? Qual é a estimativa e expectativa? Olha, eu acho que um dos motivos de estar ainda meio travado... Está tudo travado, né? Está travado. Eu vou te explicar por quê. Eu acredito que o governo entrou, um governo novo, entrou com aquele intuito de modificar tudo. E aí isso acontece também com os prefeitos, tá? O prefeito assume um mandato novo e ele quer trocar, quer colocar a cara dele, e aí a máquina para de rodar. Porque você tem que entender que aquelas pessoas que estão lá nos ministérios, elas têm um andamento das coisas. Quando você faz uma mudança brusca, pelo menos essa é a minha análise que eu fiz conversando nos ministérios lá. Então travou, e agora eles estão aprendendo a trabalhar. Isso está prejudicando. O FEX mesmo, que ele falou que vai liberar em 60 dias, a gente tem que lembrar que desde o ano passado os municípios não recebem o recurso do FEX. Tem recurso da assistência social que não estão sendo repassado. A saúde agora que começou a liberar, inclusive o ministro Mandetta falou sobre isso lá na plenária dele. Então, assim, a expectativa é nossa, atrasou, mas o discurso continua sendo um discurso, Otávio, de muita austeridade, de corte de despesa, de honestidade e de olhar para os municípios. Então, a gente ainda está confiando. A expectativa dos prefeitos que estiveram lá,
Unânime porque a unanimidade... Saíram é boa. de mãos vazias, mas de coração cheio de esperança. Ainda com esperança. Logicamente que essa esperança ela vai diminuindo com o passar do tempo. Eu acredito que agora não é possível que até o meio do ano as coisas não comecem a se engrenar aí. Mas assim, foi uma marcha positiva. A presença dos prefeitos pressionou o governo federal, nós tivemos a presença de inúmeros deputados, senadores, a participação de todo o staff do governo federal, e o discurso está afinado em prol dos municípios. Mas a gente vai ter outras oportunidades para estar falando sobre isso e ver se esse discurso se transforma em algo concreto. E o senhor tem que voltar na CBN, porque eu tenho certeza que a sua visão, a sua mensagem aqui, ela também chega às prefeituras, chega aos prefeitos e aos vereadores, e é um alento, é uma voz de esperança que chega. Olha, Otávio, se isso se concretizar dentro desse novo Pacto Federativo, eu estava fazendo um cálculo aí, as coisas vão melhorar muito na questão orçamentária dos municípios. E eu volto a repetir, eu insisto nisso. As pessoas às vezes falam assim, para que os prefeitos estão reclamando? Mas dinheiro nos municípios é melhor qualidade de vida para a população. Sem dúvida. Hoje em dia... A vida acontece no município. Acontece em outras pessoas, como eu disse, as pessoas com as redes sociais, elas estão se envolvendo muito mais com a gestão pública. A gente acompanha dia a dia, eu estou no segundo mandato. No primeiro mandato não tinha o que tem hoje, a pressão popular em cima das coisas para acontecer. É o médico que precisa aumentar, o médico no pronto-socorro. Não tem dinheiro. A pavimentação. Agora, você imagina se você tiver recurso, que prefeito que não vai querer atender toda a população. Então eu tenho certeza que as coisas tendem a melhorar. Vem mais vezes. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o presidente da Somasul, Pedro Arley Caravina, que também é prefeito lá de Bataguaçu. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no cbncampogrande.com.br. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.